santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 21 de junho, penúltimo sábado do sexto mês do ano de 2025, mês de junho. Prosseguir então assim, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno. Hoje vamos conhecer então assim a oitava parte da série de mensagens sobre os tormentos do inferno, que no caso, seria o quinto tormento do inferno, que depois de nós vermos o primeiro tormento, que é a perca de Deus para sempre, o segundo, o destino já foi traçado, o terceiro, a consciência será ativada, o quarto tormento que vimos na semana retrasada, que é lugar de densas trevas, escuridão total. Vamos então nessa oitava parte, meu amigo, minha amiga, conhecer o quinto tormento. Esse também é um dos piores, que estão a ser vítimas, Todas aquelas pessoas que morreram na condenação do pecado, como também serão vítimas todas aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que não querem viver o Evangelho de Cristo, que não querem entregar a sua vida para Deus, nem tampouco reconhecer, aceitar a soberania de Deus, o senhorio de Cristo Jesus. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos deixar o Espírito de Deus falar e nos dar a conhecer esse quinto tormento, que também no caso seria um dos piores, amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, eterno Deus, estar na tua eterna e santa presença. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Daniel, falando a respeito da glória de Deus, a respeito da visão que ele teve a respeito da glória do Senhor, ele declara o seguinte, e continuei olhando, eis que vi uns tronos, e o ancião de dias foram postos tronos diante dele. O seu cabelo era puro como a lã, as suas vestes eram brancas como a neve. O seu trono era chamas de fogo. E ele declara dizendo o seguinte, que as rodas do seu trono eram um fogo ardente, e do seu trono emanava um rio de fogo. Milhares e milhares estavam diante deles, e miríades de miríades serviam. E ele declara dizendo que foram postos uns tronos, e o tribunal se assentou. O Senhor é o Deus terrível, o Senhor é o Deus que a sua glória está além da percepção humana. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. O Senhor é o Deus que revela o profundo e oculto. O Senhor sabe tudo que está aí na escuridão, mas contigo mora a luz. Para este dia, Santo Deus, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que eu venha a desaparecer, que o teu Espírito ele possa ministrar por intermédio de mim. Toma a direção dessa oitava parte, dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno, que através desse quinto tormento que o teu Espírito nos fará conhecer no dia de hoje, que o Senhor venha aterrorizar essa pessoa e a convencê-la do pecado, do juízo e da justiça. Toma a direção dessa oitava parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para este quinto tormento, para essa oitava parte, da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, está em 4 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está no segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo capítulo número 7, versículo de número 25, diz assim o texto sagrado aqui: assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. E o segundo texto está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo número 16, deixa abrir a palavra do Senhor.
Evangelho de Lucas, capítulo número 16, versículo número 25, o homem rico falando para Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. E o terceiro e o quarto texto está no Evangelho de João, livro do evangelista João, capítulo número 4. Evangelho de João, capítulo número 4. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo número 4, versículo de número 13 e 14. Jesus conversando com a mulher samaritana. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa oitava parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a oitava parte tem assim como tema o quinto tormento do inferno, que é lugar de sede, de beber água e a decomposição da alma. Missionário explica esse quinto tormento, o que ele tem a ver com esses 4 textos que o missionário acabou de compartilhar conosco. No livro de Êxodo, no capítulo número 7, tem algo interessante. Quando Deus, ele queria pressionar o faraó a deixar sair, a libertar o povo de Israel do Egito, Deus ele vai falar com Moisés: olha, é o seguinte, vai se apresentar para o faraó junto com teu irmão Arão e diz para ele que se ele persistir na teimosia e não quiser deixar sair o meu povo, que eu iria diferir as águas do rio com sangue, e que os egípcios eles poderiam ficar 7 dias sem beber água. E Moisés, então, obedecendo a voz de Deus, foi falar para Faraó, disse: olha, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo para que me sirva no deserto. Faraó disse: que o Senhor não deixarei sair o teu povo. E Moisés, então, assim falou com Arão, e ele estendeu a vara do rio Nilo, e as águas se transformaram em sangue. Durante 7 dias, os egípcios eles sofreram esse tormento, eles ficaram 7 dias sem beber água. Algo interessante é que nesses 7 dias, o povo egípcio, eles pensaram que eles poderiam morrer. Eu fui pesquisar sobre a água. O que é a água? A água é um líquido incolor, que não tem cheiro, não tem sabor, e ele tem muitos benefícios. Um deles é de dar vida, de produzir a desidratação no corpo humano, deixando a pele mais bonita, mais saudável, mais suave, e fazendo assim com que os organismos do nosso corpo eles venham funcionar da melhor maneira possível, dando então assim a vitalidade, dando então assim o ser humano a graça de viver melhor. E quais são os sintomas de não beber água? Eu fui pesquisar, mas se nós não bebermos água, vai acontecer alguns sintomas, como por exemplo, dor de cabeça constante, a pele vai se tornar seca, a urina vai se tornar escura e amarelada, prisão de ventre, levando então assim, depois de muitos dias sem beber água, o ser humano ele corre por um nível de desidratação muito elevada, ao ponto de fazer com que o ser humano ele venha morrer. E na parábola do rico e na parábola do homem rico e Lázaro, você vê que quando o homem rico, depois nós vimos o primeiro tormento, que é a perca de Deus para sempre. O segundo tormento, o destino já foi traçado. O terceiro tormento, a consciência será ativada, porque as pessoas elas pensam que elas vão morrer e vão se esquecer de nada. Não, Deus ele vai ativar a consciência, exatamente que é para as pessoas terem consciência que elas morreram, que elas abandonaram Deus,
que elas estão no inferno. E o que é que lhes levou aí no inferno, que no caso é a condenação do pecado, que é um dos piores tormentos. O quarto que vimos a semana retrasada aqui, para ainda precisar ter consciência que ela está no inferno, Deus ela vai fazer a pessoa, ela está consciente que ela está num lugar que é de densa escuridão, que é de densas trevas, escuridão total, e vem esse tormento que é a sede. E o homem rico no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 24, ele quando acordou e ele se viu que está no inferno, porque as pessoas elas não sabem. Olha, eu essa semana, quando eu estava meditando a preparar essa quinta parte, você vê que tudo nessa vida, o que Satanás ele tem feito é tornar o ser humano ocupado com muitas coisas. Nós vemos isso que tudo trabalha, né? As mídias sociais, as ocupações, as redes sociais, a internet, tudo isso trabalha para fazer com que o ser humano ele não venha se preparar para a morte, ou ele não venha pensar na morte, porque as pessoas elas se preparam, né? Elas lutam para se preparar, para se formar, para conseguir um espaço na sociedade, para construir o seu futuro, para se casar, para fazer filho, para construir Satanás ele faz com que o ser humano ele luta para se preparar para tudo, mas só elas não se preparam para a morte, elas não se preparam para a eternidade, para onde a alma delas será destinada depois de morrer. E como um homem rico, Satanás ele conseguiu seguir o entendimento dele e ele vivia no moralismo, simplesmente vivendo para satisfazer o seu ego, a sua paixão, que era se vestir de roupas finas, de luxo, beber vinho todos os dias. E um dos tormentos, que esse é um dos piores, ele sentiu a necessidade de beber água. Você vê que no versículo 24 de Lucas capítulo 16, ele declara o seguinte, que quando ele acordou, ele se viu no inferno. Ele declara o seguinte, que Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, com uma ponta do dedo, ele molhe em água e me refresque a língua. Você vê que, sabe o que é que a água simboliza, meu amigo, minha amiga? Eu fui pesquisar. A água ela tem vários símbolos. Eu vou dar dois. A água simboliza Jesus. A água simboliza a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo número 13 e 14, quando Cristo ele vai discursar com a mulher samaritana, ele declara no versículo 13, falando para ela, dizendo o seguinte: olha, mulher, em verdade eu te digo, falando para a mulher samaritana, quem beber dessa água, desse poço de Jacó, voltará a ter sede, mas a água que eu dei, a pessoa que beber da água que eu dei, nunca mais voltará a ter sede, pelo contrário, a água que eu lhe der fará jorrar nele uma fonte de água viva. Você vê que basta só usar a água, né? O líquido, já é um tormento terrível. Por quê? Porque os egípcios, quando Deus ele atormentou o faraó e o povo do Egito com a sede, eles pensariam que iam morrer, porque esses sintomas que o missionário acabou de partilhar com vocês, a pele ficou seca, a língua, a boca ficou seca, a urina dos egípcios ficou escura, amarelada, fome constante, dor de cabeça constante. Eles pensaram que eles poderiam morrer. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a água tem um poder, é por isso que falam que a água é vida. Porque você já viste, por exemplo, num bairro quando não tem água, como é que as pessoas elas ficam aflitas? Você vê, só para você ver um dos benefícios da água aqui. E Deus exatamente vai usar esse tormento por quê? Que é para as pessoas se lembrarem, porque, meu amigo, minha amiga, o inferno, se você não sabe, que é para resumir, porque nós estamos na 8ª parte, no 5º tormento, ainda volta muitos tormentos que o Espírito irá te partilhar através do missionário, que é para você conhecer que não vale a pena você morrer cedo, porque morrer no pecado, ou morrer, não entregar a sua vida para Deus, você será vítima desses 4 tormentos que o missionário partilhou com vocês a semana retrasada, mas desse 5º, que é um dos piores.
E dos outros que estão que para vir, porque essa série é extensiva, conforme o missionário havia dito para vocês na primeira parte, há um mês atrás. De Deus não se zomba. As pessoas elas não querem saber de Deus, mas elas não sabem da punição que reserva a todos aqueles que estão a morrer no pecado. Porque uma das coisas que Satanás ele tem feito é cegar o entendimento das pessoas, que é para elas não prestarem atenção, que é para elas não se lembrarem de Deus, que é para quando elas morrerem, serem vítimas desses tormentos. E você vê que a água aqui simboliza a palavra de Deus. Você vê que no inferno, meu amigo, minha amiga, a pessoa não vai poder mais ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, se você não sabe, é Jesus. Jesus ele declarou que eu sou a água da vida. Quem de mim se alimentar, isso está no Evangelho de João capítulo 7, versículo 38 e 39, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe dei fará jorrar nele uma fonte de água da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a água que sacia a sede do homem. As pessoas elas do ser humano, as pessoas elas têm a necessidade de Deus. Elas têm a possibilidade de se alimentar da verdadeira água que é Jesus, mas as pessoas não querem. As pessoas elas preferem abandoná-la. Não tem alimento mais saudável que é para saciar a nossa sede do que a palavra de Deus, do que Jesus, do que a pregação do Evangelho. Mas só que as pessoas elas preferem abandonar a água da vida que é Jesus. Elas preferem abandonar a água, né, que é a palavra de Deus. E elas fazem como opção encher as suas mentes e seus corações de quê? De pornografia, de novelas, de fofocas, de filmes imorais, de novelas imorais. Mas a verdadeira água que sacia a sede, que mata a sede da alma, que é a palavra de Deus, que é Jesus. As pessoas elas não querem. O pior lugar que o rico ele sentiu necessidade de pedir água foi no inferno. Você vê que a miséria no inferno é tão terrível que uma ponta de gota de água é algo precioso. Nem uma ponta de gota de água a pessoa não vai ter no inferno, porque foi isso que o homem rico ele pediu para Abraão quando ele se lembrou. Quando ele se lembrou que ele estava no inferno, que é para Abraão falar com Lázaro, mandar Lázaro pegar com o seu dedo e molhar em água na língua e lhe refrescar, porque ele está com sede. E sabe qual é a consequência, meu amigo, minha amiga? Da pessoa não beber da água, que é a palavra de Deus, que é Cristo, que é a pregação do Evangelho, que é Jesus. A pessoa vai se decompor. Sabe o que significa a palavra decomposição? A pessoa vai se desfazer, as pessoas vão se... A pessoa vai se desfazer, vai se dividir. Você vê que a alma, por ausência da palavra de Deus, a alma vai se decompor, vai se desfazer, mas não vai morrer. Está entendendo, meu amigo, minha amiga, como é que Deus é severo? Por isso que o autor aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele deixa bem explícito que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a possibilidade da pessoa morrer só uma vez, porque depois de morrer já não dá que é para morrer mais. A pessoa vai passar no nível da eternidade que o seu corpo não pode ser mais que a sua alma, que é o centro da inteligência, da vontade própria, do sentimento, que é a personalidade do ser humano. Ela não pode mais ser destruída. A pessoa vai passar na eternidade com um corpo indestrutível. Mas esse corpo indestrutível, ele vai poder se decompor, ele vai poder se desfazer, se dividir, por causa dos tormentos terríveis que Deus ele irá de atormentar os pecadores, os maus no inferno. Mas ela não vai morrer. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? A sede vai afligir as pessoas, vai atormentar as pessoas, vai fazer com que a pessoa tenha aquela sensação que ela está a se desfazer, que ela está a morrer. As almas vão se dividir, vão se decompor, vão se desfazer por causa dos tormentos, mas não vão morrer. Está a entender como é que Deus ele é terrível, meu amigo, minha amiga? Você que não quer saber de Deus, você que não quer entregar a sua vida para Cristo, você que não quer viver a vida cristã, porque eu falei, meu amigo, minha amiga, ser cristão não é ser membro de uma igreja.
ser cristão é o homem se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas, o batismo por imersão, receber o Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus até a tempo afora de tempo. A salvação, meu amigo, minha amiga, para aqueles que são ignorantes, não está na igreja A, B, C, D, F, G, H. A salvação não está, pastor, missionário, ninguém salva. A salvação está na medida que o homem se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e obedece a palavra de Deus e trilha por um caminho rumo ao infinito, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo número 14, declara o seguinte aqui: seguir a paz com todos e a santificação. Santificação e santidade é o padrão de vida que Deus estabeleceu para o seu povo, para aqueles que são o povo de Deus, que é a igreja, que é a eclésia, que é a comunidade de cristãos, que é todas aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Cristo Jesus. Por isso que Cristo ele falou para Pedro: em verdade digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, quem? Ele, Pedro, Jesus, a pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. O tormento, meu amigo, minha amiga, da sede irá de fazer as almas se decompor, as almas vão se desfazer, as almas vão se dividir, mas elas não vão morrer, porque elas vão receber um corpo indestrutível que só Deus no futuro poderá destruir. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Você que não quer saber de Deus, você que pensa que a vida é só aqui na terra, é você comer, você vestir, você desfrutar dos prazeres, porque o homem rico, isso é que ele levou a cegueira espiritual, porque ele bebia vinho todos os dias, ele vestia roupa de luxo de vinho fino todos os dias, ele fazia festa todos os dias, mas quando ele morreu, ele viu que não era ninguém. É o que me chamou muita atenção. Você se prestar atenção na parábola do rico e Lázaro, fala aqui a parábola do rico e Lázaro. Já entendeste, meu amigo, minha amiga, aqui? Você vê que a Bíblia fala de Lázaro, porque Jesus conhecia Lázaro, mas o rico não tinha nome. Sabe por quê? Jesus não lhe conhecia. Jesus ele não conhece os ricos desse mundo. Todos milionários, todos trilionários, todos milionários, todas as figuras famosas que têm arrastado a população mundial para serem fãs deles, para ter eles como um modelo, estilo. Todos os músicos famosos que você conhece, todas as atrizes famosas que você, menina, rapariga, você se inspira nela, você tem ela como teu modelo, você se veste com ela, você se veste como ela, você faz penteado como ela, você tenta ser como aquela pessoa. Os ricos desse mundo, os famosos autores, as atrizes, todas as figuras conhecidas, músicos que você conhece, Jesus não lhes conhece. Você vê que fala de rico, mas Jesus não lhe conhecia, como Jesus não conhece os ricos desse mundo. Mas Lázaro, o nome dele é citado porque Jesus ele conhecia Lázaro, porque ele era um servo de Deus, ele era alguém que temia Deus e que vivia para Deus. Como é que está você, meu amigo e minha amiga? Jesus te conhece ou não te conhece? Porque você vê que Lázaro, Jesus chama ele pelo nome, mas rico, Jesus não chama ele pelo nome. E algo interessante que me chamou a atenção nesse texto, fala que o rico ele foi sepultado. Ele recebeu, sabe o que é receber um sepultamento? Ele recebeu um enterramento luxuoso. Mas Lázaro não fala que ele foi sepultado, o corpo de Lázaro foi atirado, mas só que depois da morte, Lázaro, as posições se viraram, a mesa virou. Lázaro ele estava na eternidade e o rico estava no inferno. Sabe o que, meu amigo, minha amiga? As posições sociais que um homem e uma mulher ocupam nesse planeta Terra, para Deus não vale nada. No livro de Provérbios fala que o pobre e o rico se encontraram e ambos fez isso do Senhor. Para diante de Deus, Deus ele não olha a posição social que um homem e uma mulher ocupam.
Deus ele não está preocupado com a tua beleza física, com o que você tem, se você, os graus que você ocupa, a posição que você tem, se você é milionário, se você é doutor, se você... Deus não quer saber disso, Deus não está preocupado com isso. Isso para Deus não vale nada. Porque o apóstolo Paulo, que era um poliglota, que era um erudito, que tinha a cidadania romana, ele quando vai falar das nomenclaturas humanas que ele ocupava, ele fala que isso para ele era esterco, que era fezes diante do poder do Evangelho de Cristo. Que as pessoas elas se gloriam pela casa, pelo carro luxuoso, pela vida luxuosa que elas vivem aqui na terra. Mas elas vivem no pecado. Se você morrer, você será vítima desse tormento. Você será vítima de sede. O teu corpo irá de se decompor, irá de se desfazer por causa desse tormento. Meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível. Deus é terrível. As almas das pessoas que morreram no pecado, que é aquele grupo de pessoas que o missionário partilhou com você na segunda parte dessa série, que são os homossexuais, que são os adúlteros, que são os ladrões, que são os bêbados, que são os feiticeiros, que são os mentirosos, que são todas aquelas pessoas que morreram no pecado. As almas dele estão se decompor, estão se desfazer, estão se dividir por causa da sede, que é um tormento terrível, mas não estão a morrer. Já viu como é que Deus ele é terrível, meu amigo, minha amiga? E você vê o que aconteceu na antiga aliança. Quando Deus ele falou que é para Moisés com o cajado tocar nas águas do rio Nilo, ele se transformasse em sangue. Os egípcios eles também foram vítimas desse tormento. Eles pensaram que eles poderiam morrer, mas eles não morreram. Eles sentiram aquela dor, sentiram aquele tormento da desidratação, e o corpo se sentia afligido pela falta da ingerição de líquidos. Esse é um tormento terrível depois da idência extrema, depois da pessoa estar privada de iluminação, num ambiente de escuridão total. A pessoa ainda, por cima disso, a pessoa ainda, ela vai sentir sede. A sede dela não vai ser saciada e o corpo dela vai se dividir, vai se decompor por causa desse tormento. Porque a consequência de ficar muito tempo sem ingerir líquido, você ficar muito tempo sem beber água, você vai morrer. Você vai morrer. Por isso, meu amigo, minha amiga, as pessoas elas têm a graça de beber da água da vida, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o verbo de Deus que se encarnou e morreu por nós. Mas isso aí não querem, sabe por quê? Porque as pessoas têm um coração endurecido, as pessoas têm um coração possuído por Satanás, as pessoas elas estão cegas pelos prazeres, pelo luxo, porque tem pessoas que amam luxo, tem pessoas que são apaixonadas, elas amam os prazeres, elas amam o luxo. Quando você morrer nessa condição de ser uma pessoa obcecada pelo luxo, pela vaidade, pelos prazeres, você vai sentir sede no inferno, e a pior notícia, para além da sede, o seu corpo vai se decompor, vai se dividir. De Deus, meu amigo, minha amiga, não se zomba. Tudo que as pessoas estão a fazer de errado, as pessoas vão colher no inferno. As pessoas vão colher no inferno. E esse é um dos piores tormentos. Depois dela perder Deus para sempre, depois dela o destino dela ser traçado no inferno, depois dela ter consciência que ela está no inferno, ninguém vai esquecer nada. Se você morrer no pecado, você vai se lembrar. Você vai se lembrar que está no inferno, o que te levou no inferno. Quarto, para além de você se lembrar que está no inferno, você estará num ambiente de densas trevas, escuridão total, e um dos piores também, você irá de sentir sede, de beber água. A água representa a palavra de Deus, representa Jesus, mas é o pior lugar para você sentir sede. É o pior lugar que é para você desejar beber da água, que é a palavra de Deus, que é Jesus. E um dos piores também, o seu corpo vai se decompor, vai se dividir, depois vai se compor, mas o corpo vai se dividir, vai se separar, vai se compor, vai se dividir, vai se separar, vai se compor. Ninguém vai morrer, porque Deus é o único destruidor da alma humana. O Espírito Santo tenha misericórdia, meu amigo, minha amiga, da tua alma e da minha alma. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração.
Eu não estou preocupado se você vai gostar de mim, se você não vai gostar, se você vai me desativar, se você vai me ativar, porque o missionário não passa mais do que um instrumento que Deus ele usa, porque o que me dá a maior alegria na alma é ter o meu nome escrito na vida, é ter o meu nome escrito no livro da vida dos céus, e por eu vender a minha alma para Deus. Isso é que me dá a maior alegria, a maior satisfação na alma. Eu não estou preocupado com fama, com sucesso. Isso não me interessa, isso não vale nada, porque o rico tinha tudo isso e ele se encontrou no inferno. E as pessoas que estão nessa condição de ser ricos desse mundo, de ser obcecados pelo luxo, pela riqueza, pela beleza física, elas vão se encontrar na mesma posição do homem rico se não se converter. Amém? Espero que essa oitava parte nos ajude a refletir sobre esse quinto tormento, né? Que é o lugar de ser de beber água, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e a decomposição da alma nos ajuda a refletir. Você é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Por isso, hoje, se você ouvir a palavra de Deus, não endurece o teu coração. Entrega a sua vida para Cristo. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares, por eu ser instrumento nas tuas santas e vidas mãos. Todas as vezes, Santo Deus, que eu me disponho a deixar o Senhor falar por intermédio de mim, a minha alma pega fogo, porque isso é que me dá a maior alegria na alma. A minha comida é fazer a tua vontade, é pregar a tua palavra, é viver em santidade, é andar nos caminhos do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela a se posicionar, a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, para que ela venha escapar dos tormentos do inferno, desse quinto, que é a sede, que é o Senhor, a sede de beber água, que é o Senhor, e a decomposição da alma. Só tenho que louvar e te agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga ao missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, arranque tudo que é entendimento e lembra, Deus te ama. Olha, você vê como é que é o amor de Deus. Você tem a graça de ouvir, Deus está a falar com você. Imagina aquelas pessoas que morreram e que já não podem mais ouvir. Por isso, se Deus falar com você, entrega a sua vida para Cristo e viva uma vida de pureza, de limpeza e de santidade, amém? Desejo a todos vocês um bom sábado, um bom final de semana. E desejo estar com vocês na nona parte. Ah, Senhor, que será o sexto tormento. Olha, aquilo que eu te falei. Essa série é extensiva, só Deus sabe aonde vai parar essa série. São inúmeros tormentos que o Espírito deu ao missionário para partilhar com vocês. Mas o objetivo é para Deus convencer você do pecado e da justiça, e te ajudar você a parar de pecar e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Amém? Desejo a todos um bom final de semana, um bom sábado 21 de junho. Desejo estar com vocês na nona parte, que será o sexto tormento do inferno. Um forte abraço, até a próxima, tchau.